Muito bem. Continuando, aconteceu um pequeno erro, mas continuando aqui, vou fazer uma reta paralela à reta R dada, um ponto fora dela A, uma reta paralela que passe por A e seja paralela a R, só que sem usar set squares, vou usar using compass. Using compass and ruler. Compasso e régua. Vamos lá? Uma coisa importante, toda vez que você for usar um compasso, é importante que a ponta seca e a ponta grafite sejam no mesmo tamanho, tá? Se com o passar do tempo e dos traçados, a ponta grafite diminuindo, o que dificulta o traçado, causando erros, traços duplos e um monte de imprecisão. Então, muito cuidado com isso, tem que olhar. E sempre não precisa, a ponta não precisa ser uma ponta de uma flecha, tá? Por assim dizer, como um cone minúsculo bem pontiagudo. Era sempre o grafite aqui e uma raladinha do lado aqui, ó, formando essa ponta, tá? Vamos lá? Então, olha só. Primeira coisa que nós temos a fazer é traçar uma reta auxiliar, sem forçar, sem colocar muita pressão sobre a lapiseira, tá? Veja, essa reta aqui é uma reta auxiliar. Vou abrir o meu compasso numa abertura qualquer. Sempre é bom fazer o buraquinho aqui no lugar onde elas se cruzam, tá? Você pode chamar esse ponto de uma letra maiúscula ou pode chamar de ponto 1. E então faz aqui, ó, faz um arco que tenha esse seguinte aspecto, certo? Aqui, ó, você consegue perceber? Só que com essa abertura do compasso, você vai em A também, reproduza esse arco aqui, ok? Então aqui nós já temos o ponto 1, bem aqui, ó. Vou abrir um pouco o meu compasso. Tem o ponto 2 que se cruza aqui, ponto 3. Esses buraquinhos que eu faço, eles são muito importantes até para o próprio tato, na hora de sentir o compasso ou a régua passando por cima desses buraquinhos, você sabe que está no lugar certo, tá? Então, olha só, já tenho ponto 1, chama-se aqui de ponto 2, ponto 3, ponto 4, e o ponto 5 será marcado da seguinte maneira: eu vou aqui no ponto 2, tá? E vou alcançar a distância até o 3. Um pouquinho aqui, tem que ter muita precisão nessa hora, muita paciência. Marquei o 3, tá? Passei do 1 até o 3, vou no 4, que já está marcadinho, e faço esse arco aqui, ó. Quando este arco cruza aqui, ó, nesse ponto que eu vou colocar aqui com o compasso, essa intersecção aqui é o nosso ponto 5. Essa intersecção é exatamente esse ponto aqui. E esse ponto A é esse ponto 1. Ou seja, quando nós colocarmos a régua sobre esses dois pontos, aqui, esse ponto e o ponto A, aqui, passando por aqui, temos que ter o máximo de precisão possível. Então, ao passar pelos dois pontos, nós temos, então, a nossa reta paralela. Tem uma imprecisão aqui, mas é isso aqui. Então, essa reta é uma reta S, que é paralela a R, passa por A, que não faz parte do R, e usando esses traçados auxiliares, tá? Ok? Inclusive, este ângulo aqui, ó, daqui até aqui, é o mesmo que este. É a mesma abertura, porque nós temos duas retas paralelas. Lá no Teorema de Thales, em ângulos internos e alternos, você pode verificar que esse procedimento é muito útil lá, certo? Muito bem. Então, aqui são retas paralelas. Agora eu vou traçar uma reta perpendicular a uma reta R dada. Aqui é uma reta R. Vou traçar uma perpendicular que passe por R e passe por A. Vou chamar de P, certo? Ponto P. Muito fácil, tá, guys? Vem aqui, em cima do P, faz um buraquinho, faz um arco que passe por R, desse jeito, marcando dois pontos de intersecção. Este ponto aqui e este ponto aqui. Esse ponto você pode chamar de 1 e 2, ou A e B. Então, 1, vou chamar de 1 e 2.
E agora eu vou encontrar um terceiro ponto. Esse terceiro ponto é esse aqui, ó. É justamente a média, e considerando que isso aqui é um segmento de reta, para achar o centro eu vou usar uma coisa chamada bisector, perpendicular bisector, também conhecido como mediatriz em português. Aqui, nessa intersecção, vou colocar o compasso bem na intersecção, o mais preciso possível, vou chamar de ponto 3. E o meu ponto aqui vai se conectar com esse, e vou traçar uma reta passando pelos dois, tá? Aqui, ó. Esta reta, tá? É a reta S, ela é perpendicular a R, passando por um ponto P fora de R e fazendo um ângulo reto. Okay? A minha aqui nesse ponto, eu chamo de M, tá? Ponto médio, M de Mó, M de Márcio, Mó, Márcio ou humilde. Então tá aqui, certinho, tá? Ficamos aqui com este exemplo de como traçamos retas paralelas usando set squares e usando compasses and rulers. Right, guys? See you later!